Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós vamos falar sobre milagres, como viver uma vida de milagres. Como é a proposta do nosso canal, eu quero trazer aqui um ensino muito simples e prático, ensinando você como se adequar à palavra de Deus e viver uma vida de milagres. E quando estou falando de milagres, não estou falando apenas daqueles milagres extraordinários, tipo uma grande cura física ou qualquer outra coisa. Você sabia que Deus opera nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes quando nós oramos e procuramos confiar nele sobre determinada situação? Então é isso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu acredito que estou me dirigindo a muitas pessoas que já experimentaram um ou mais milagres em suas vidas. Então, se você tem experimentado milagres, por favor, deixe aqui nos comentários, conte-nos o que Deus fez na sua vida, nessa sua experiência de milagre. Mas também sei que estou falando com pessoas que estarão dizendo, pastor, eu quero muito experimentar milagres, eu nunca vivi um milagre. Outros ainda podem estar dizendo, pastor Samir, eu preciso desesperadamente de um milagre. Então esse vídeo foi feito para você. Muito bem, antes de entrar propriamente no assunto, como eu sempre dou aqui dicas de livros, eu quero dar aqui a dica de hoje. E hoje eu não tenho apenas um título, mas dois ótimos títulos para indicar para você. O primeiro chama-se Ao Milagre em Sua Casa. A solução de Deus começa com o que você tem, do pastor Tony Bennett. Li esse livro quando era novo convertido, um livro de grandes experiências. O pastor aqui, autor do livro, conta a trajetória dele e como daquilo que parecia impossível, Deus construiu uma história de milagre na vida deles. Não é um livro para pastores, é um livro para a igreja de um pastor que conta suas experiências. Vale muito a pena. Esse é o tipo de livro que, se você comprar, você vai voltar e depois me agradecer nos comentários dizendo, pastor, que livro ótimo, abriu a minha mente para viver os milagres de Deus. Tony Bennett, Ao Milagre em Sua Casa, editora CPAD. Também Vivendo à Beira do Limite, do pastor Charles Swindoll. Pastor Charles Swindoll dispensa apresentação. É pastor também, escritor, tem vários best-sellers escritos. Eu tenho muitos livros dele. E esse livro é para pessoas que estão vivendo um momento de grande pressão, de lutas, aquela fase difícil que se arrasta por anos e você não entende o porquê e nem como sair dela. Vivendo à Beira do Limite vai te trazer boas orientações. Um livro também prático, de fácil leitura e de grande aprendizado. Esse aqui é da editora Central Gospel. Esses dois livros estão na casa do leitor por 40% de desconto, ou com 40% de desconto, além de muitos outros títulos, editoras e grandes escritores que você vai encontrar lá com 40% de desconto. A Casa do Leitor é parceira nossa aqui do canal, e se você for até lá e se interessar por um outro artigo que não está nesta promoção dos 40%, como uma Bíblia de estudo ou outros livros e artigos variados, se você falar que é inscrito no canal do pastor Samir, você tem 10% de desconto na compra de qualquer artigo ou qualquer produto na Casa do Leitor. A Casa do Leitor fica na Avenida Manuel Simão 177, Sala 8. E vem novidade aí, daqui a alguns dias nós teremos novidades da Casa do Leitor. Eu não vou falar agora, vou deixar você assim na expectativa e na curiosidade, mas eu já posso dizer para você que mora aqui em Dayal e região, que vem coisas novas e vem coisa boa. Então você que mora nesta região, vá lá e procure. Olha, queridos, 40% de desconto é quase metade do valor do livro, então vale muito a pena, ok? Vamos à leitura da Palavra de Deus, e eu quero ler um texto na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33, ou 32, melhor dizendo, que diz assim: E que direi, e que mais direi?
Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Gosto muito da expressão que diz, da fraqueza tiraram força. Olha só que interessante. A fé, sendo bem usada ou usada da forma correta, permite até coisas que vão contra a pura lógica. Como que se tira a força da fraqueza se a própria expressão fraqueza implica na ausência de força? Mas a Bíblia diz isso porque pela fé é possível. Então, meus queridos, milagres. Como se vive uma vida de milagres? Lembrando sempre que o que eu vou ensinar aqui é o que eu vivo. Desde novo convertido até os dias de hoje eu tenho vivido pequenos, médios e algumas vezes grandes milagres da parte de Deus. Na área de curas físicas, na área de provisão de Deus em questões materiais e financeiras, nas questões, por exemplo, de uma abertura de uma porta que eu precisava. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui não é nada mais além daquilo que eu pratico e vivo na minha vida diária com Deus. A primeira coisa que nós precisamos para ter um milagre, eu tenho certeza que você tem, todos vocês têm, é a necessidade. A necessidade é a oportunidade para Deus operar o milagre. Veja bem, se não há uma enfermidade para ser curada, como vai haver uma cura? Se não há uma grande dificuldade financeira a ser resolvida, como Deus pode mostrar que Ele é provedor? Se não há uma porta fechada para Deus abrir, se não há uma pessoa difícil para ser transformada por Deus, como pode haver um milagre? Então, a primeira coisa que precisa existir para haver um milagre é uma necessidade. Mas não é também só necessidade, às vezes pode ser um propósito. Exemplo, você não está passando por nenhuma necessidade no momento, nem uma enfermidade, nem uma dificuldade financeira, mas você pode ter, quem sabe, um sonho, um desejo, um projeto. Então, se você tem um projeto, você pode alcançar um milagre, levando esse projeto a Deus e fazendo um propósito com Deus a respeito deste projeto. E então você pode ter um milagre da parte de Deus para que esse projeto se realize, se materialize e o nome de Deus por ele seja glorificado. A segunda coisa que você precisa ter para viver uma vida de milagres também não é difícil. É tornar-se como uma criança. Eis aí, meus irmãos, a razão crucial porque muitas pessoas não vivem uma vida de milagre, porque nós somos muito adultos, nós somos muito racionais, tudo nós queremos explicar, tudo nós queremos pontuar. Muitas pessoas pegam esse Deus infinito e colocam dentro de uma caixinha de sapato, dizendo isso Deus não faz, isso Deus não responde, isso aqui não é para mim, então você não vai ter milagres. Milagres é para quem se torna uma criança. E por que eu estou usando essa expressão, se torna como uma criança? Porque a criança, ela não duvida, irmãos. Você que é pai, você que é mãe de crianças pequenas, se você disser para o seu filho, para a sua filha, amanhã, querido, vai ter comida meio-dia para nós comermos. Ela não vai questionar dizendo, mãe, mas como? De onde você vai tirar comida? Ela simplesmente vai acreditar porque ela sabe que a mamãe e o papai vão dar um jeito. Então nós precisamos viver assim com Deus, irmãos. Se eu que sou mau, como disse Jesus, se você que é mau, Jesus disse, vós que sois maus, seu filho pede um pão, você não dá uma pedra. Pede um peixe, você não dá uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
em Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo número 7 em diante. Então, nós precisamos ter uma fé como fé de uma criança. Nós precisamos simplesmente acreditar. Nós precisamos nos tornar como uma criança que confia em Deus. Então, você tem que deixar de ser um adulto na razão. E não estou dizendo para você se tornar uma criança no sentido irresponsável da vida, mas no sentido de uma fé pura, que não questiona, que simplesmente acredita. Porque se está na Bíblia, então temos razão para acreditar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade e ela contém 32.000 promessas que não são para os anjos, porque eles não precisam. Não são para nós quando chegarmos no céu, na glória eterna, porque lá também não vamos precisar. Essas 32.000 promessas são para agora, para esta vida, para este tempo. E quando lemos a Bíblia com muita atenção, nós percebemos que a Bíblia promete cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, a Bíblia promete provisão para aqueles que confiam em Deus, a Bíblia promete sabedoria para o que não tem, e por aí afora vai. Precisamos apenas aprender como receber de Deus estas respostas ou estes milagres. A terceira coisa que nós precisamos é uma fé viva. Primeiramente eu falei de fé pura como uma criança. Mas a fé pura apenas não basta, porque a fé pura às vezes não permanece. Geralmente quando nós somos novos convertidos, nós temos essa fé pura, porque a gente vem para a igreja e começa a ver o testemunho das pessoas, e ver curas, e ver as coisas, e a gente passa a crer naquilo sem questionar. Mas os anos vão passando, a gente vai acostumando com a igreja, com a religião, e a gente vai perdendo o foco dessas coisas simples que antes a gente cria. A gente precisava de um emprego, pedia a Deus e acreditava que Ele ia prover. A gente não tinha o que comer em casa, orava a Deus e acreditava que Ele iria mandar, e Ele mandava, mas quando passa o tempo, a gente vai deixando de acreditar. Então nós precisamos de uma fé viva. E a fé viva, ela é avivada, ou permanece avivada pelo estudo constante e pela leitura da palavra de Deus. Por isso a importância de sempre estar lendo a Bíblia. E por falar nisso, se você quer que eu faça vídeos aqui falando sobre Bíblias de estudo, se vale a pena comprar, qual seria a melhor Bíblia de estudo indicada para você, ou se você quer que eu mostre aqui as Bíblias de estudo que eu mais uso, dê dicas para você comprar, deixe nos comentários, eu estarei fazendo um vídeo sobre esse assunto. Se você tem dúvidas sobre livros, pastor, gostaria de comprar alguns livros, eu tenho um trabalho na igreja, eu trabalho com casais, ou com jovens, adolescentes, ou mesmo crianças. É importante que você que tem estes cargos leia, se atualize, se prepare melhor. A Bíblia diz, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, ou obreira, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então, precisamos nos apresentar aprovados. Ler, estudar é um requisito daquele que está em posição de liderança e em posição do ensino. Se você quer que eu te ensine a adquirir, mesmo que seja assim, de tempo em tempo, livros para formar uma pequena biblioteca, ter livros para consulta, orientação, deixe nos comentários. E eu irei estar trazendo mais adiante. Quero dizer a vocês que eu estou recebendo todas as sugestões, estou colocando num cronograma para que a gente vá fazendo vídeos futuros falando sobre todos os assuntos que vocês têm me pedido aqui, a exemplo destes que nós vamos trazer também, porque este canal e os vídeos aqui publicados ou postados são feitos para vocês. Muito bem, então precisamos de uma fé viva. E a fé é avivada pela leitura da palavra, principalmente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Os livros também ajudam, eu já li muitos livros, principalmente livros como esse primeiro que eu indiquei aqui, Ao Milagre em Sua Casa, que conta muitos testemunhos, isso aviva muito a nossa fé. Nos faz perceber que o Deus deles é o nosso Deus, que se eles recebem, nós recebemos. E uma das coisas que me ajudou a vivenciar milagres de Deus, desde pequenos a maiores, desde novo convertido, porque eu me converti lendo aqueles livros,
dos missionários, daqueles homens de Deus que iam para outros países pela fé, sem recursos, sem dinheiro, e lá eles oravam e Deus fazia grandes milagres usando uma pessoa, usando uma situação. Eu queria viver aquilo, eu orava para viver aquilo, eu queria ter aquela experiência, e ao longo dos anos Deus foi me permitindo experimentar e vivenciar milagres, desde coisas pequenas e simples, mas que Ele fez, até coisas maiores e extraordinárias que vieram e mudaram a minha vida. Quarto lugar, o que nós precisamos? Manter a nossa posição, porque Deus nos prova. Há pessoas que vão orar pedindo a Deus um milagre, vão ficar um tempo orando, pedindo, declarando verbalmente, né? Porque isso é a fé. Tem um vídeo que eu ensino aqui como usar a fé corretamente. Você precisa verbalizar a fé, como está em Marcos capítulo 11, ali Jesus dá uma aula de fé. Mas, às vezes, nós oramos, pedimos, e às vezes Deus nos coloca numa situação de grande adversidade, porque Ele está nos provando. E quero dizer mais, se Deus tem um plano, meu irmão, minha irmã, com a sua vida, pode ter certeza que Deus vai te provar, e vai te provar muitas vezes. Acredito que estou falando agora com pessoas que estão vivendo exatamente esse tempo, o tempo da provação do Senhor. Porque, como eu já ensinei aqui, as lutas vêm de 3 fontes. A primeira é de Deus, aí vem como provação. Mas se permanecermos, depois Deus nos aprova e nos dá a bênção, a vitória. A segunda fonte vem de Satanás, são ataques, são lutas, são investidas. Estas nós precisamos rechaçar com oração, com jejum e com a palavra de Deus. E a terceira fonte das lutas que nós vivemos são aquelas que nós mesmos puxamos com as nossas mãos. Decisões mal tomadas, escolhas mal feitas, trazem sim, meus irmãos, lutas para nós. E eu quero dizer para vocês que entre 75% a 80% de pessoas que hoje dentro das igrejas estão passando por grandes lutas é porque elas puxaram para si mesmas, casaram com a pessoa errada, sem orar, sem consultar a Deus, venderam e compraram um carro sem orar, sem consultar a Deus, e agora estão cheios de problemas, venderam uma casa sem orar a Deus, compraram uma casa sem orar a Deus, mudaram de cidade sem falar com o Senhor, deixaram o antigo emprego para uma nova proposta, que não era aquilo que parecia, mas não consultaram a Deus, e hoje estão sofrendo. Então, essas 3 fontes são a origem dos nossos problemas. Agora, na primeira, que é o que eu estou tratando aqui, Deus nos prova. Eu já fui muito provado por Deus. E vez por outra, Deus me coloca em algumas situações que eu mesmo hoje, pela minha experiência, já entendo e percebo que eu estou sendo provado. Então, eu procuro permanecer, porque eu sei que ali na frente, Deus vai abrir as portas e a vitória vai ser grande. E sempre que Deus nos prova, queridos, Deus fica em silêncio. Essa é a grande questão. Eu acho que o que mais dói na prova é o silêncio de Deus. A gente ora e nada acontece. Quando acontece isso comigo, eu já sei. Deus está me provando. Por isso você precisa permanecer. Quer experimentar milagres? Não fuja da tua luta. As portas estão fechadas para você agora. Foi Deus que fechou. Porque está escrito na sua palavra que Deus é o que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre. E quando Deus fecha as portas, não adianta você correr para lá, correr para cá, não adianta pedir ajuda para um, pedir ajuda para outro, pede oração para meio mundo, não adianta. Você precisa permanecer, e permaneça não murmurando, não reclamando, mas glorificando, exaltando o nome do Senhor, esperando com confiança e alegria, porque depois que Deus prova, Deus nos aprova e Deus nos abençoa. E a última coisa que você precisa fazer para ser abençoado, ou aqui no caso já depois que você recebeu o seu milagre, é dar o testemunho do que Deus fez em sua vida, para que outros sejam glorificados. E geralmente eu falo isso, queridos, para você que não está na prova, mas para você que tem um sonho. Para você que, por exemplo, quer montar uma empresa e não tem R$1 no bolso. Você sabia que Deus pode preparar recursos e você montar essa empresa?
Você sabia, meu irmão, minha irmã, você que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio, sair da empresa que você está, mas você pensa, como é que eu vou abrir? Eu não tenho dinheiro. Você sabia que Deus pode prover e colocar na sua mão? E eu mesmo vivenciado e visto Deus fazer isso na vida de muitas pessoas, mas ali precisa haver um propósito. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, se você não assistiu, vá lá, procure na playlist, assista. O poder do propósito. Às vezes estamos orando, pedindo algo que Deus não está dando. Por quê? Porque Ele está esperando um propósito. Deus não tem pensamento nenhum de nos prosperar sem que haja um propósito. E o propósito sempre é focado no reino de Deus, na salvação das almas. O negócio de Deus é salvação. Quer ser abençoado por Deus, entende esse princípio. O negócio de Deus é salvação. Deus está disposto a colocar qualquer coisa nas tuas mãos, desde que isso venha reverter em salvação de almas, em glorificação ao nome dele. Então, uma coisa muito importante para você que tem um sonho, quer saber fazer uma faculdade, entrar num concurso público e passar, faça um propósito com Deus. O que você vai fazer para Deus, como Ana fez? Um propósito. E também diga assim, Senhor, quando eu receber o meu milagre, eu vou contar para todos que eu puder, para que o teu nome seja glorificado. Porque Deus se agrada assim, irmãos, e Deus quer que nós, quando recebemos milagres de Deus, venhamos dar testemunho. Porque quando testemunhamos, nós edificamos a fé de outros, ajudamos outros a crer, o nome do Senhor também é glorificado. E até pessoas acabam assim também, aceitando Jesus Cristo como Salvador, como aconteceu no milagre da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. A Bíblia diz ali no final daquela passagem, que depois que Jesus realiza aquele grande milagre, muitos judeus creram nele como Messias, por causa da ressurreição de Lázaro. Nós vamos orar agora, mas antes de orarmos, eu quero pedir para você, por favor, se você gostou deste vídeo e gosta deste conteúdo, deixe o seu joinha, deixe o seu like, não te custa nada, meu irmão, minha irmã, e você ajuda no crescimento do canal. Compartilhe com outras pessoas, amigos, irmãos da igreja, grupos de WhatsApp. E se você clicar na descrição, você vai abrir a descrição, ali tem minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e tem uma chave Pix. Se você sentiu no seu coração de mandar uma oferta voluntária ao meu canal e ao meu ministério, estarei orando por você, como faço por todos aqueles que têm me abençoado. E já quero aproveitar este vídeo para agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem mandado uma oferta voluntária ao meu ministério. Sempre nas minhas orações peço que Deus multiplique a você esta oferta e continue sempre te abençoando. Vamos orar a Deus. Pai querido, mais um vídeo concluído e eu creio, Senhor, que Tu quer realizar muitos milagres em nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs que estão orando comigo agora. Eu sei que há pessoas que estão assistindo este vídeo que nunca viveram um milagre e assistiram dizendo, eu quero viver um milagre. Senhor, realize um milagre na vida dela, para que ela creia, para que a sua fé seja fortalecida. Há pessoas que estão, Senhor, passando por grandes provações e dificuldades. Realize um milagre na vida desta pessoa que está em grande aperto financeiro, que está com uma enfermidade que causa grande dor e desconforto. Nesta pessoa que precisa de um milagre dentro da sua casa. Que o Senhor mande um anjo agora, meu Deus, visitar esta casa e operar lá um grande milagre, uma grande mudança. Esse meu irmão, esta minha irmã que tem um propósito, um sonho de abrir um negócio, de abrir uma empresa, de fazer alguma coisa que no momento ela não tem condições financeiras para fazer. Senhor, se houver um propósito na vida desta pessoa, realize este milagre para que ela dê testemunho e o teu nome seja glorificado. Assim, meu Deus, eu te peço, e como eu sempre faço, te agradeço pela fé, porque eu creio na tua resposta. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim o permitir.